A verdade é que eu cansei. Eu cansei de tratar em Deus como psicólogo, que está toda hora ali pronto para ouvir as minhas lamúrias, as minhas ziqueziras e os meus problemas. Eu cansei de tratar em Deus como garçom, que toda hora me serve e cumpre os meus desejos. É só eu pedir em oração que Ele está pronto com a bandeja da bênção. Eu cansei de tratar em Deus como coach, que me dá várias dicas de como eu alcançar o meu potencial, de como eu ser a melhor versão de mim mesmo. Eu cansei de instrumentalizarem o Evangelho para que a minha vida tenha um melhor desempenho aqui neste mundo, para os propósitos deste mundo, para a minha glória e para os desejos do meu coração. A verdade é que eu cansei e por isso eu precisei escrever sobre um Deus que destrói os meus sonhos, sobre um Deus que derruba o meu sorvete, sobre um Deus que me chama para a realidade e para a crueza que é o seu chamado e a vida nele. Então, o Deus que destrói sonhos está aí entre nós. Mas aí você pode me fazer uma pergunta, Bibo, é errado eu pensar em Deus como abençoador? É errado eu pensar em Deus como consolador? Será que, Bibo, a Bíblia não fala sobre isso? Fala, inclusive eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 11, versículo 28, um texto que com certeza você já ouviu aí na boca de pregadores e pregadoras da teologia coach, da teologia da prosperidade afetiva, que diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tá aqui, gente. Vamos até esse Deus, que Ele nos dará descanso, Ele nos dará conforto. Entretanto, o que essa galera parece que não prega e parece que esquece, é que o versículo 29, ele está falando o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por mais que o jugo seja suave, por mais que o fardo seja leve, ainda assim é um jugo. Ainda assim existe um fardo. É interessante nós entendermos que o chamado cristão, o chamado à vida cristã, é sim composto, é sim um chamado a uma transformação do meu eu. E isso me custa, isso exige de mim. Então, o C.S. Lewis, que inclusive é um dos caras que eu mais cito no livro depois de... Não, Timothy Keller é o cara que eu mais cito, mas eu cito muito C.S. Lewis. E o Lewis fala uma frase muito interessante que, olha, se vocês procuram uma religião confortável, definitivamente esta religião não é o cristianismo. Porque por mais que o fardo seja leve, por mais que o jugo seja suave, ainda é uma carga que a gente precisa levar. Gente, a teologia da prosperidade, que surge no contexto protestante lá no final da década de 70, início da década de 80, ela vem nos prometer esse Deus que nos abençoa, nesse Deus que vai satisfazer os nossos desejos e sonhos, neste Deus que vai nos abençoar financeiramente, neste Deus que nos dará a cura se nós decretarmos, se nós utilizarmos a nossa voz para profetizarmos a bênção e a cura e por aí vai. Então a teologia da prosperidade, ela promete esse Deus garçom, esse Deus abençoador que está aí para atender as minhas demandas, para me curar e para me abençoar muito. Afinal, você não nasceu para ser cauda, e sim cabeça. A teologia da prosperidade se apropria de uma teologia do reino do Antigo Testamento, se apropria de várias passagens em que falam desse Deus abençoador e que faz milagres e que muda a situação. E ela engana milhares, milhões com a sua teologia falsa, que não é o todo da Escritura. Mas nos últimos 10 anos a gente sofreu uma mutação na teologia da prosperidade. Agora não é só o Deus que me abençoa financeiramente, mas nós temos a teologia da prosperidade afetiva, que é o Deus que existe
para me fazer feliz. É o Deus que existe e que está ali para que eu não sinta dor, para que eu não sinta pesar, para que eu transcenda as minhas dificuldades e limitações. É o American Way of Life, batizado de cristianismo. É um Deus que vai transformar a minha vida afetiva, vai me tirar do cativeiro das emoções. Para pensar, gente, no conteúdo das canções e pregações dos últimos tempos, dos pregadores e cantores que arrebatam multidões. São pregações e canções que visam atentar para o nosso emocional, para, sabe, inclusive se o Yuri agora, o meu editor, começasse a colocar uma música mais suave agora, um pianinho, e eu começasse a falar assim: olhe para dentro de você, encontre esse Deus que vai curar as suas feridas e as suas emoções, porque Deus se importa com você, Deus quer... Cara, eu já começo a chorar só de ouvir a musiquinha aqui, mas eu não vou cair nessa não e não vou enganar você com essa, porque isso, gente, no fundo, é uma armadilha para as nossas emoções, sabe? É tudo construído para que você se emocione, para que você realmente... Porque, galera, vamos aqui, todo mundo tem problema, todo mundo tem uma demanda emocional, todos nós temos, os apóstolos tinham. O apóstolo Paulo vai falar que estava triste porque ninguém compareceu no julgamento dele. Mas para pensar no conteúdo da oração dos apóstolos. Gente, é verdade que Deus se importa com as nossas emoções. É verdade que Deus se importa com as nossas questões. Agora, é mentira que Ele só se importa com isso. É mentira. Você acha que tudo que Jesus passou no Calvário, você acha que todo o sofrimento que Ele passou no Gólgota é para que você seja feliz? Não. Tudo isso que Ele passou no Calvário, todo o sofrimento que Ele passa na cruz, Ele passou não para que você seja feliz, mas para que você seja obediente à missão de Deus. Então a gente precisa falar desse Deus que destrói sonhos mesmo. A gente precisa falar desse Deus que não tem como preocupação primária a felicidade do ser humano, mas a sua missão. A gente precisa voltar a falar sobre isso, gente. A gente precisa, sabe, falar desse Deus que realmente destrói sonhos. Por quê? Porque no fundo são sonhos que só estão preocupados com o meu bem-estar nessa terra. A gente precisa voltar a falar da teologia da peregrinação. Meu Deus, até me emociono com isso, porque eu, Rodrigo Luiz de Aquino, conhecido como Bibo, ou como Rodrigo Bibo, eu preciso ser lembrado da teologia da peregrinação, que é a teologia que está no coração dos apóstolos. É por isso que se eu for comparar as minhas orações, as orações desses pregadores coach, com as orações dos discípulos de Jesus, é uma vergonha. Nós precisamos reordenar os nossos afetos. Nós precisamos reordenar as nossas orações. Nós precisamos falar da teologia da peregrinação. Somos peregrinos e peregrinas nessa terra. E a teologia da prosperidade e a teologia da prosperidade afetiva, ela nos faz esquecer isso. Porque ela nos faz desejar as bênçãos e somente as bênçãos, o se dar bem aqui, o se dar bem agora. Venha o teu reino. A gente só fica com essa parte, venha o teu reino. O seja feita a tua vontade. Olha, Deus, eu espero que a tua vontade seja me abençoar profundamente. Eu espero que a tua vontade seja tirar a minha dor. Para pensar, gente, no conteúdo dessas canções. Eu sei que eu já fiz essa provocação. Mas, cara, as canções, as pregações, é tudo para me tirar do vale. É tudo para me fazer sair dessa situação. Se eu vou olhar o apóstolo Paulo, ele está falando para a gente se gloriar nas tribulações. Então o convite é para nos gloriarmos nas tribulações. Por quê? Porque os autores bíblicos sabem que a nossa prova, a nossa tribulação, ou seja, quando Deus derruba o nosso sorvete,
quando Deus frustra as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos planos, é para chamar a atenção para Ele, para os planos dele, para os sonhos dele. Acontece que essa galera tem feito Deus falar coisas que no fundo Ele não falou, porque tudo é voltado para o nosso bem-estar aqui e agora. Então, não é errado pensar em Deus como abençoador e consolador. É errado limitar a Deus a isso. E a gente precisa resgatar esse Deus selvagem. Esse Deus que realmente estraga prazeres, estraga sonhos, derruba o nosso sorvete. E é por isso que eu trago essa meditação. Inclusive, eu abro o meu livro com essa introdução: quem é o seu Deus? Eu abro o meu livro com essa introdução porque nós precisamos fazer essa pergunta: quem é o seu Deus? É importante começar o livro pensando na resposta a essa pergunta. Inclusive, perto do meu escritório tinha um grafite muito interessante. E nesse grafite tinha a seguinte frase: desfrute da companhia de Jesus e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Ao lado desse grafite tinha uma imagem de Jesus saindo de uma lâmpada. Sabe quando você tem Aladim e o gênio da lâmpada? Então tem aquela lâmpada onde você esfrega e sai o gênio que pode atender até 3 pedidos. Então, como você pode ver na imagem que está passando aí, essa imagem, ela é muito bonitinha, né? Inclusive a frase, né? Desfrute da companhia de Jesus e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Isso é extremamente danoso, pensar em Jesus como o gênio da lâmpada. Mas é interessante que esse grafite, ele reflete a teologia vigente, reflete a teologia da prosperidade afetiva, reflete esse Deus que está ali só para me abençoar, esse Deus que está ali para atender os meus pedidos. E isso é extremamente danoso. Muitos enxergam Deus dessa forma e pensam assim porque são ensinados desse jeito. São ensinados a partir das canções, são ensinados a partir das pregações. Por isso que eu digo que antes de escrever, quando eu tive a ideia de escrever esse livro, onde eu já mostrava esse cansaço desse tipo de mensagem, aí eu caí, sabe, eu fui profundo mesmo no movimento gospel, ouvindo as canções, ouvindo as pregações. Eu fui muito edificado nesse mergulho, mas eu também tive muitas comprovações. Eu tive muitas comprovações que realmente a galera está ensinando esse Jesus good vibes. Aliás, eu chamo isso de teologia good vibes. Sabe assim, a gente está vivendo um tempo tão difícil, a gente vive tempos tão difíceis, que realmente a gente quer uma teologia good vibe. A gente às vezes, né, não quer a crueza do evangelho, a gente quer uma teologia good vibe, uma teologia para me botar para cima, uma teologia para me fazer caminhar. Mas esse Jesus riponga que a galera tá pregando aí, não fecha, gente. Eu vou até pausar para tomar um café, porque teologia e café é tudo de bom, né? Então, inclusive, quero agradecer a Missouri Café aqui em Joinville, que cedeu esse espaço maravilhoso pra gente aqui poder gravar esse vídeo. Se você é de Joinville, vem conhecer a Missouri Café, tá bom? Então, eu cansei, eu fui muito edificado, mas eu também tive muitas confirmações e eu cansei. E por isso que eu escrevi esse livro. Inclusive, eu já coloco na introdução que este livro não é sobre o Deus que vai lhe consolar porque os seus sonhos foram destruídos. Não. Este livro é sobre a vontade de Deus e como Ele pode realmente destruir os nossos sonhos. E eu sei que é um título de livro meio chocante e talvez algumas pessoas até não queiram esse título e não queiram ler um livro com esse título porque, cara, não. Eu quero um Deus que constrói os meus sonhos. Eu quero um Deus que realiza os meus sonhos. Mas, gente, inclusive eu briguei não, né? A editora aceitou de primeira, mas eu coloquei como condição para a editora: olha, gente, não dá para mudar o título desse livro porque eu já venho construindo essa ideia por uns 3 anos. E eu agradeço a Thomas Nelson que aceitou lançar um livro com esse título, O Deus que Destrói Sonhos, porque realmente eu sei que não é muito comercial.
mas é porque eu quero chamar a atenção para essa faceta de Deus. Repito, gente, quero deixar isso bem claro nesse vídeo. A gente pode pensar em Deus como abençoador, claro, mas eu quero trazer agora à memória outras passagens da Bíblia. Passagens da Bíblia que vão, confrontar essa teologia good vibe. Porque a verdadeira teologia good vibe, ou seja, de boas vibrações, ela é uma teologia que vai vibrar tanto no meu ego que vai destruir o meu ego. Vai transformar o meu ego. Vamos pensar aqui, galera, vamos raciocinar junto aqui. Deus nos criou, somos criaturas de Deus. Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Está no nosso DNA a ideia de pensar, de sonhar, porque nós somos feituras de Deus. E Deus é um Deus criativo. Ok. E por isso que a gente sonha tanto. É por isso que a gente planeja tanto. Agora a gente não pode esquecer Gênesis 3, galera. Gênesis 3 estragou todo o rolê. E se você não sabe o que está em Gênesis 3, isso denuncia alguma coisa, inclusive, hein? Mas Gênesis 3 fala da queda. Quando o primeiro casal sonha errado. Quando o primeiro casal sonha e almeja ser como Deus. Quando o primeiro casal anseia ser como Deus e não mais obedecer Deus, mas querer ter os próprios sonhos. É quando o primeiro casal não quer mais sonhar o que Deus planejou, mas quer sonhar o que o seu coração está propondo. E é isso que a gente não pode esquecer, gente. Porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando nós paramos para sonhar os nossos sonhos e não mais o que Deus planejou em sua palavra. Então, inclusive, eu toco isso já no início do meu livro, sabe? Porque o nosso coração é uma fábrica de sonhos. O nosso coração é uma fábrica de sonhos. E eu chamo isso também de teologia da Xuxa. Porque é como a galera entende muitas vezes. É a teologia da Xuxa. Eu lembro que quando eu era criança eu cantava, eu via os filmes, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É isso aí. A teologia dessa galera é a teologia que a Xuxa cantava na década de 80. Por quê? Porque nós queremos isso, um Deus que nos dê tudo. Um Deus que nos dê tudo. Inclusive, muitas pessoas querem esse Deus. É um Deus que não se mete muito na minha vida. É um Deus que basta eu fazer as coisas certas que Ele vai me abençoar. Só que o fazer as coisas certas se resume em, ajudar o pobre, ser uma boa pessoa, honrar pai e mãe ali, ser um bom cidadão. E para por aí. Agora, a partir do momento que esse Deus começa a dizer o que eu tenho que fazer, não. Esse Deus pessoal aí, não. Eu creio nessa força cósmica aí que me abençoa se eu fizer, né, se eu ser um bom cidadão. Não tem essa de negar a si mesmo, entende? Não tem essa de negar a si mesmo. Aqui eu quero ler um trecho de um teólogo chamado Michael Horton, que ele diz o seguinte: nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. Aquilo que eu estou falando para vocês. O que mudou depois da queda é a direção deste impulso. Quando desligado de seu objetivo certo, que é a glória de Deus e o bem-estar do próximo, nosso amor fica focado em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas. Nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos uns dos outros. Então, galera, esse Deus aí que a galera tá pregando, esse Deus da teologia good vibe, não tem autossacrifício. Não tem. É um Deus que não exige discipulado. Esse Deus da teologia good vibe, que é o Deus que todo mundo quer. Aliás, eu até brinco no livro que um Deus como esse, me vê dois, por gentileza. Esse Deus não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus que não pode ser domesticado. O Deus das Escrituras é um Deus que nos chama de filhos, sim, nos chama de filhos. Mas nós nunca podemos perder a dimensão de que o mesmo Deus que me chama de filho
diz também que eu sou seu escravo. E que eu não posso ficar pensando que ser cristão é acordar de manhã e ter a liberdade de fazer o que eu quiser. Claro que todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser. Não os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são chamados a serem escravos do reino, súditos do reino, que obedecem ao rei. Por isso que para um cristão verdadeiro não faz muito sentido ficar toda hora perguntando: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque ele sabe que a vontade para a vida dele é a obediência ao rei, é a obediência à palavra de Deus, é a obediência ao que está escrito aqui, é se sacrificar para não ser salvo. A gente não se sacrifica para ser salvo, a gente se sacrifica para ser sal. A gente se sacrifica para ser mais parecido com Jesus. E aí, se você olha a vida de Jesus, você percebe que o sacrifício dele foi em favor dos outros, não em favor de si mesmo. E ele nos convida a fazer o mesmo. Então, o objetivo do meu livro é apresentar o caminho do discipulado. O objetivo do meu livro é apresentar esse Deus selvagem. Aliás, eu amei escrever as considerações finais desse livro. Eu amei escrever sobre esse Deus selvagem. Eu amei escrever sobre isso porque, inclusive, me veio à memória quando eu escrevi sobre Aslan, né? Aslan, em As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, ele é o Deus que não pode ser domesticado. E Lewis apresenta essa faceta de Aslan, na verdade, trazendo essa faceta de Deus. Porque em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, na verdade, ao longo das 7 crônicas, é sempre dito isso, que Aslan não pode ser domesticado. Entende? Aslan não pode ser domesticado. O importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado, que é como a gente pode ver, né? O Lewis escreve As Crônicas de Nárnia e, sem sombra de dúvida, Aslan é uma figura que é um leão, é uma figura de Jesus ao longo das suas crônicas. E este é um leão que não pode ser domesticado, é um leão selvagem. Como é o nosso Deus? É um Deus selvagem que não pode ser domesticado. Por isso, e com isso eu encerro, a gente tem que parar com esse discurso de ser apaixonado por Jesus. Porque quando a gente carrega esse discurso de ser apaixonado por Jesus, a gente tem aquela visão muito romântica. E não tem nada a ver ser romântico. Não tem nada a ver com esse sentimento romântico, sabe? De, eu sou apaixonado por Jesus, aquela coisa, sabe? A teologia good vibe, ela vem de um cristianismo muito romantizado. Agora, o que a Bíblia fala de paixão? Bem, a Bíblia não fala, na verdade. A Bíblia não tem nenhuma orientação para sermos apaixonados por Jesus. Quando a Bíblia fala de paixão, ela fala de sofrimento. Inclusive, leio para vocês aqui. Qual é o nome da sexta-feira em que Jesus foi crucificado? Tradicionalmente, o nome dessa sexta-feira é chamada de a Sexta-feira da Paixão. Aqui, paixão está ligada à obediência e ao sofrimento. Então, aqueles que se dizem apaixonados por Jesus devem ter a paixão de Cristo. E a paixão de Cristo é morrer para cumprir a vontade do Pai. E é o mesmo convite que é feito a nós a todo momento. Então, gente, quero convidar você a ler o meu livro, onde eu amplio todas as discussões que eu trouxe aqui. Em O Deus que Destrói Sonhos, eu procuro trazer, 3 anos de reflexões sobre isso. Então são 160 páginas, mas com doses cavalares de versículos bíblicos, de compreensão bíblica, de leitura da palavra, de interpretação da palavra, citando autores que falam sobre isso. Aliás, eu faço questão de ter muitas notas de rodapé aqui que fundamentam o meu pensamento, então não é algo que eu tirei, do meu coração somente, da minha mente, não. Mas é algo que eu pensei muito. Então aqui eu vou discutir sobre as nossas orações, como reordenar as nossas orações. Então eu faço uma exposição do Pai Nosso, respondo a pergunta: Senhor, qual é a tua vontade
para a minha vida? Qual é a verdadeira marcha para Jesus? Qual é a verdadeira marcha para Jesus? Então, gente, quero convidar. Está aparecendo na tela aí o sumário, como você pode ver. São 6 capítulos, mais a introdução e as considerações finais. Então, o primeiro capítulo eu falo sobre a fábrica dos sonhos, ou a teologia da Xuxa. No segundo, crucificando os sonhos. No terceiro, os sonhos de um discípulo. No quarto capítulo, abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus, onde eu explico Romanos capítulo 6. No capítulo 5 eu falo, Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? No sexto capítulo eu falo sobre a oração de um discípulo. Depois vem as considerações finais, onde eu falo desse Deus selvagem. E por último, as referências bibliográficas. Então, o Deus que destrói sonhos está aí. Quero convidar você a ser confrontado e abençoado com a leitura desse livro. O link para você adquirir, caso você queira, está na descrição deste vídeo, mas ele já está também aí espalhado pelas livrarias online e também algumas livrarias espalhadas pelo Brasil. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos traga consciência para que tenhamos uma mente transformada e possamos viver plenamente o seu chamado, que não é ser feliz em última análise, mas sofrer por amor a Cristo. E é claro que no meio desse sofrimento temos muitos motivos de alegria, temos muitas bênçãos, mas elas são redirecionadas. E aí eu percebo que se eu sou abençoado, é porque eu tenho que abençoar. E neste caminho de querer abençoar e ter que abençoar, a verdade é essa, eu vou ter o meu ego transformado. E isso vai me causar algumas dores, isso vai me causar algumas lágrimas e vai me fazer lutar contra os meus pecados. Afinal, se você não luta contra nenhum pecado, é porque você já perdeu. Então, tenha consciência de quem você é em Deus. Que você possa moldar a sua consciência e a sua espiritualidade com base em pessoas, com base em autores que trazem a verdade do Evangelho. E não aqueles mestres que no fundo vão falar aquilo que você quer ouvir e que querem somente lhe trazer uma mensagem que afaga o coração, mas não confronta o pecado que está escondido lá dentro. Que o Senhor nos abençoe. Amém.